Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura, mais um dia, né? Graças a Deus estamos aqui e Deus tem nos abençoado, né? Com toda a sorte de bens que já está liberada nas regiões celestiais, a palavra de Deus diz, né? E nós confiamos nisso e cremos nisso, por isso que temos vivido o sobrenatural de Deus todos os dias e assim nós vamos continuar. Vamos continuar aqui? Vamos começar orando, né? Entregando esse momento ao Senhor e a gente vai dar continuidade. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por mais esse dia, por esse início de semana tão gostoso, Pai. Dias tão agradáveis de trabalho, onde nós podemos desfrutar da Tua bênção, Senhor, todos os dias na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Pai, nos nossos afazeres, quando podemos falar do Teu amor para outras pessoas, Jesus, no nosso cotidiano. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem dado oportunidade para nós, para evangelizarmos, para falarmos do Teu amor, para abençoarmos outras vidas, Senhor, através do Evangelho, dessa boa nova do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida dos meus amigos. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela bênção derramada sobre nós todo santo dia, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Fica conosco nessa noite, traz discernimento nessa palavra, que o nosso espírito seja alimentado, Pai, pela Tua palavra, por esse alimento maravilhoso, por esse maná que todos os dias, Senhor, está disponível para mim e para os meus irmãos. Muito obrigada, Jesus. Queremos beber dessa fonte de água viva, queremos comer desse pão vivo que desce do céu todos os dias para nós, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Amém. Vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa vida de Jeremias, né? Esses textos aqui vai falar um pouquinho dessa vida do profeta. A gente está dentro do livro de Jeremias, porque a gente está nesse contexto do exílio, né? Judá e Jerusalém estão prestes a ser literalmente levados para o exílio. Jerusalém será totalmente destruído, devastado, né? Por essa ira, por esse juízo de Deus sobre esta terra através do reino babilônico, através de Nabucodonosor, que está no trono nesse momento, e é ele que vai executar a ira de Deus nesse momento sobre a terra. Vamos lá, Jeremias 16, o capítulo inteiro nós vamos ler. Jeremias 16, a partir do verso 1. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidas nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se sentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês.
Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhe retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha força e a minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhe ensinarei, desta vez eu lhe ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Me anima muito ver de verdade esses textos de total desolação que virá sobre Judá e Jerusalém, porque o Senhor dá o motivo, né? Deus, quando vai fazer algo sobre a terra, ele diz que ele fala aos seus profetas antes de fazer qualquer coisa. E não é de hoje, dentro da palavra, dentro dessa ordem cronológica que a gente está lendo, que Deus vem falando sobre essa desgraça, sobre essa desolação, sobre essa rebeldia do povo, sobre essa desobediência, e que eles se arrependessem, que eles se voltassem, que eles olhassem para os seus antepassados, que eles se voltassem para a palavra, que eles dessem ouvidos ao Senhor. A gente vem vindo e lendo tantos textos que falam a respeito disso, e o povo tem sido um povo de coração obstinado, a palavra fala. O que é obstinação? É aquela pessoa que sabe o que é certo, mas decide por conta própria fazer o que é errado. Isso é ser obstinado, é ter consciência do seu erro e continuar nele. É saber que é aquilo que não é para ser feito, mas eu decidi que eu quero fazer, e assim eu vou fazer. Isso é ser obstinado. E o povo de Israel, ele decidiu ser um povo de coração obstinado. Um coração que sabia o que tinha que ser feito, mas que preferia fazer aquilo que o seu coração enganoso, o seu coração mau decidia fazer. E é assim que eles faziam, e o Senhor está dizendo o que ele vai fazer. O que me chama a atenção, versículo 18, gente, 16, perdão. Olha o que o Senhor diz: mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. O texto que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, mas você vai pescar homens. Por quê? Porque a partir daquele momento o Senhor estava levantando homens e mulheres que sairiam por esta terra justamente buscando os remanescentes do Senhor e alcançando os gentios, todas as nações da terra, para que se convertam ao Senhor, para que se voltem para Deus, porque esse era o momento que Deus estava liberando, né, essa profecia para serem alcançadas muitas nações a partir de Cristo, né? Mas o Senhor já está declarando o que ele vai fazer aqui em Jeremias 16, mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Então o Senhor, ele diz que ele conhece Israel, né? Ele conhece o seu povo, e ele vai então resgatá-los um a um, porque ele é a misericórdia sobre as nossas vidas, ele é o favor de Deus sobre nós. O Cristo, o Jesus que decidiu morrer em nosso lugar, pagou esse preço pelo nosso pecado. Então Deus dá uma palavra de desgraça, de destruição, mas ele dá uma palavra de consolo, sempre no final. Eu amo ver esses capítulos e versículos dos profetas, porque é isso, Deus falando, exortando, mas consolando também, trazendo direção, né, em todo o tempo. Jeremias 17, ele vai falar um pouco sobre a guarda do sábado.
O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postos sagrados ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece. Pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Aos que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Então, Jeremias, ele está conversando, né, nesse diálogo em que Deus fala e ele profetiza, Deus fala e ele fala, e ele interroga o Senhor muitas vezes, e o Senhor também o responde, porque o Senhor está, né, usando a vida de Jeremias nesse momento para trazer toda essa palavra sobre Israel, sobre Judá e Jerusalém. Jeremias 17, ainda continuando a partir do versículo 19. Assim me disse o Senhor, vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém, e diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém,
do território de Benjamim e da Cefalá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. O Senhor mais uma vez chama, a atenção do seu povo sobre o sábado, esse dia que era o dia deles guardarem, deles santificarem, deles compreenderem que o sábado era uma simbologia a respeito do descanso, do real descanso da vida eterna com o Senhor. Eles precisavam saber que Deus já havia feito tudo, eles precisavam crer que o Senhor estava os guardando e que o sábado era esse dia que eles precisavam se guardar para o Senhor, entendendo que Deus estava cuidando deles durante todos os outros dias da semana e que naquele dia eles precisavam guardar esse dia diante do Senhor, celebrar a vida diante do Senhor, cuidar da sua família, estar em comunidade, estar com o Senhor. Era um dia que Deus estava pedindo ao seu povo desde o início para que eles consagrassem para Ele, que Ele separasse, porque esse significa o dia em que nós vamos realmente estar com o Senhor e tudo está feito, É uma palavra maravilhosa quando a gente estuda sobre o sábado. A gente tem falado algumas vezes já sobre essa questão do sábado em outros textos. Jeremias capítulo 18, a gente vai ler o 18 e 19 que vai falar sobre essa questão da casa do oleiro, Acho que é um dos textos mais lidos e mais pregados do Antigo Testamento, É Jeremias 18. Vamos ler? Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra você. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da tua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada.
que as mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoe os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti, age contra eles na hora da tua ira. Então, Jeremias capítulo 18, que é esse texto tão conhecido sobre a casa do oleiro, né? O Senhor é claro em dizer para Jeremias ir para a casa do oleiro, porque ali o Senhor ia falar com ele, né? O Senhor ia ministrar algo ao coração dele. E o Senhor traz então uma alegoria, uma parábola ou uma maneira de se expressar, dizendo que Israel poderia ser como aquele barro na mão do oleiro, né? Que maleável, né? Poderia ser então moldado novamente, ainda que eles estivessem em erro, se eles se arrependessem, eles eram esse barro que ainda poderia ser moldado pela mão do próprio Deus, né? Como oleiro. Mas eles não querem, eles decidiram não ser moldados pelo Senhor, eles querem ser o que eles querem ser. E aí o Senhor diz, por causa desse coração obstinado, então eu trarei desgraça sobre Israel. Então o Senhor continua falando. E Jeremias então é afrontado, o povo se levanta contra ele para tentar matá-lo mais uma vez, porque ele continua profetizando essa ruína sobre Judá e Jerusalém, ele continua profetizando palavras duras, palavras de destruição, de muita morte, de fome, de escassez, porque o Senhor está vindo através do juízo que ele está trazendo sobre a terra e eles não querem crer. Eu acredito muito que o período de Jeremias tenha sido muito parecido com os dias de Noé. E vai ser exatamente como nos dias da volta de Jesus. A gente tem pregado da mesma forma, buscando com que as pessoas se voltem para essa palavra, buscando com que as pessoas se voltem para aquilo que Deus está fazendo, porque nós precisamos buscar essa santificação, nós precisamos buscar esse alimento vindo da parte de Deus para que nós possamos estar preparados para essa volta, alicerçados em Cristo, tementes ao Senhor, buscando a sua face, para que Ele nos encontre e nós estejamos com Ele na vida eterna. Então, esse processo de Jeremias é muito doloroso, porque além dele estar profetizando toda essa desgraça sobre Judá e Jerusalém nesse momento, ele é perseguido por causa dessa palavra. Além de ser o profeta daquele momento, ele então é muito perseguido em meio a toda essa destruição que vai começar a acontecer em Israel. Ele sofre muito, ninguém lhe dá ouvido. Antes dizem que ele é um profeta que não é da parte de Deus, mas os outros que falam prosperidade e paz, esses sim são da parte do Senhor. O Senhor tem mostrado isso nos textos. Jeremias 19 vai continuar falando sobre isso. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos Cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal, que fará retinir os ouvidos daquele que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. E encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal. Coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém, e os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento
que os inimigos que procuram tirar-lhe a vida lhe infligirão durante o cerco. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Continuando aí Jeremias. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra ele anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Gente, não é fácil. Estar dos dois lados aqui é muito difícil. Estar como profeta, profetizando tudo isso, e estar do lado de quem é o povo, ouvindo tudo isso. Porque ainda que eles estavam em pecado, sim, a palavra está dizendo, o coração desse povo estava tão obstinado, tão levado pelo pecado, que eles estavam totalmente cegos pelo pecado que eles cometiam, né? Era algo extremamente comum. Quando a gente olha o pecado hoje, quando a gente olha a maldade na terra hoje, no nosso século 21, a gente olha para tudo isso e percebe o quanto as pessoas acham tudo muito comum. O dia a dia das pessoas não muda, gente. O dia a dia das pessoas ao nosso redor não mudam. Nós assistimos todas as atrocidades na televisão, nos noticiários, no nosso dia a dia. O nosso vizinho conta algo, o nosso parente conta algo, e tudo se torna difícil, né, de se falar, das desgraças, as tragédias que acontecem, mas tudo parece muito normal. O meu dia a dia não muda, o dia a dia das pessoas não mudam. Nós continuamos dormindo, acordando, trabalhando, ganhando dinheiro, comprando bens e fazendo todo tipo de sonhos e projetos que nós temos, e a vida continua. Mas nós não paramos para refletir de que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor tem a ver com o meu pecado, tem a ver com o pecado do próximo, tem a ver com o pecado da humanidade, que tem se afastado do Criador, que tem se afastado de Deus. E era isso que acontecia com Judá e Jerusalém nesse momento. O povo tinha se afastado de tal maneira que eles estavam tão cegos, tão entorpecidos, né, pela vida que eles tinham, pela maneira de viver. Eles não enxergavam o quão distantes eles estavam de Deus, eles não enxergavam o quanto eles tinham rejeitado o Senhor e os seus mandamentos, e então preferiam ficar na vida que eles estavam, porque eles achavam que Jeremias era um louco, Jeremias era um insano, que estava profetizando maldições, mas que nada disso viria a acontecer. Imagina, nós seremos destruídos, imagina, não acontecerá nada disso conosco, imagina, Jesus não vai voltar, como muitas pessoas dizem, imagina, não vai haver a grande tribulação, imagina, o anticristo não vai reinar na terra, imagina, não haverá as taças da ira de Deus, imagina, o apocalipse é uma pura besteira, né? Então, todas as pessoas dizem isso todos os dias quando a gente fala da palavra de Deus. Mas Jeremias estava justamente nesse lugar de confronto, de mostrar o que Deus iria fazer, porque ainda dava tempo de se arrepender. Ainda dava tempo de se voltar para Deus. E aqueles que nesse momento se voltaram foram salvos. Aqueles que obedeceram a palavra que Deus falou nesse momento para eles não resistirem também foram salvos. A gente já viu Daniel, que já foi levado para o exílio, uma primeira remessa, né? Junto com o rei Joaquim já foi. E a gente vai continuar vendo tudo isso que está acontecendo e que vai continuar a acontecer. Amém? Amanhã a gente continua aí dentro ainda de Jeremias. A gente vai ler mais alguns textos de Jeremias. Em seguida a gente vai continuar aí com outros textos que vão começar a vir aí para nós. O livro de Isaías e de Jeremias são os dois profetas maiores, né, da Bíblia, que tem mais textos e que é mais complexo, mais denso, mas a gente já está chegando aí nesse tempo do exílio real, né, e a gente vai ler um pouco mais de Daniel, um pouco mais dos outros textos, né, vai vir Ezequiel também aqui dentro desses próximos dias. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Jeremias,
gente tem mais alguns dias dentro de Jeremias e depois a gente então entra em Ezequiel, sim. Já está aqui bem próximo. Ezequiel vai começar a profetizar. Ezequiel já está no exílio, né? Quando ele começa a profetizar. Ele não está mais em Judá, nem em Jerusalém, nem em Israel. Ele já está no exílio. E aí ele começa a profetizar. Bom, tem muita coisa boa aqui para nós nos próximos dias. Amém? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.